Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você possa ir colocando na sua oração essa catequese de hoje, pedindo ao Senhor que venha, por meio do seu Espírito Santo, te conduzir, tocar a tua mente, os teus ouvidos, o teu coração, a tua alma, e te dê um profundo desejo de acolher, de viver, de crer nessa catequese de hoje, principalmente que ela venha cada vez mais te alimentar a alma, fortalecer a tua fé e te dar perseverança. Eu vos louvo e agradeço, Senhor, junto com todos esses irmãos e irmãs já aqui presentes para esse encontro de catequese. Te louvo pela permissão que o Senhor nos dá e concede de estarmos aqui em mais esse sábado reunidos em torno da tua presença, clamando e suplicando, Senhor, teu Espírito Santo a nos conduzir neste momento. Conduzir as minhas palavras, conduzir tudo, Senhor, que será dito, falado, apresentado, partilhado nesta catequese de hoje. Que sejam, Senhor, sementes a encontrar terra boa e terra fértil no coração de cada um desses irmãos e irmãs. E essa semente cresça, floresça e dê muitos e bons frutos na tua igreja, nas suas famílias, no meio das suas amizades, nos seus ciclos sociais, onde quer que estejam, como discípulos fiéis do Senhor, testemunhas autênticas em meio a este mundo, este tempo. Que os frutos, Jesus, dessa catequese de hoje, desse tempo de preparação, que haverão de acontecer agora e futuramente, seja tudo, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Tudo isso desde já vos louvo e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amados irmãos e irmãs que estão chegando agora, estão se fazendo presentes junto com os demais. Muito boa tarde a todos vocês, Deus abençoe a cada um. Estamos aqui então para prosseguirmos nessa nossa jornada, nesse nosso caminhar catequético, em busca desse propósito maior, que a cada passo que damos nesse tempo de catequese, sejam passos de crescimento no conhecer, mas no conhecer para amar. Amar a igreja e amar principalmente aquele que é o fundador dessa igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. E amar a Jesus, nós vimos que é
desejar vida de santidade. E vida de santidade passa por uma vida eclesial, vida de igreja. Porque nós, como concluímos sábado passado, é na igreja que nós temos, então, a capacidade, a possibilidade, os instrumentos para nos conduzir num caminho de santificação e de salvação. E a igreja nos oferece nesses vários instrumentos, a oração, a palavra, e entre eles os sacramentos. E nós, então, sábado passado, fizemos essa introdução, toda aquela parte introdutória, onde eu espero que pela ação e graça do Espírito Santo tenha ficado muito bem compreendido para vocês a finalidade, a grandeza, né? A magnitude do que é os sacramentos, por que nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor deles, deixou eles na igreja para nós, para nossa santificação e para nossa salvação. Então, vivê-los bem, com amor, retamente, dignamente, verdadeiramente, fielmente, vai nos conduzir por um caminho de santidade, vai nos conduzir por um caminho de salvação. E aí, esses sacramentos que estão à disposição de todos nós, eles são então um total de 7 sacramentos. Será que é coincidência? Porque o 7, biblicamente falando, é o número da perfeição. Quem é que é a perfeição? Jesus já deixou isso dito lá em Mateus 7. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, os sacramentos são 7, né, para evocar essa presença de Deus, né, no meio de nós e agindo neles, né, agindo por meio deles. Então, está lá no Catecismo da Igreja Católica, vocês depois podem até conferir, né? Está lá, começa a partir do parágrafo 1210, né, que os sacramentos são 7. Estão divididos em 3 grupos. Primeiramente, os sacramentos da iniciação à vida cristã, formados por sacramento do batismo, sacramento da Eucaristia e sacramento da confirmação ou crisma. Depois nós temos os chamados sacramentos de cura, que são o sacramento da reconciliação, penitência ou, como conhecemos, sacramento da confissão. E o outro sacramento de cura, a unção dos enfermos. E por fim, os 2 últimos, chamados sacramentos da comunhão e serviço, que são o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Então, são esses os 7 sacramentos que, né, norteiam a vida de nós cristãos católicos apostólicos romanos, que começam, né, pelo sacramento do batismo, obrigatório para todos, passa pela Eucaristia, obrigatório para todos, passa pelo crisma, obrigatório para todos, passa pelo sacramento da reconciliação, confissão, obrigatório para todos, sacramento da unção dos enfermos, obrigatório para todos, e chega nos sacramentos de ordem ou matrimônio optativo, porque esses 2 você vai ter que discernir na sua caminhada de vida, para onde o Senhor Jesus está te chamando, para uma vida unida diretamente a Ele, no sacramento da ordem, né, nos casos das mulheres, na vida religiosa e consagrada, ou unido
com ele mais a uma esposa ou um marido pelo sacramento do matrimônio. Então, na verdade, né, dos 7 sacramentos, nós vamos viver obrigatoriamente 6. Obrigatoriamente 6. Porque os 2 últimos são optativos, né? Ou você busca um caminho do sacramento da ordem para servir diretamente unido a Jesus, a sua igreja, num sacerdócio, numa vida religiosa consagrada, ou servir a igreja como uma igreja doméstica, unido a um marido, a uma esposa. Aí pode ter alguém aqui nessa sala, solteiro, solteira, dizendo: e se eu não tiver um chamado ao matrimônio? Se eu não sentir esse desejo dentro de mim? Se eu não quero isso? Eu não posso, eu tenho que me casar obrigatoriamente, também não tenho chamado a uma vida sacerdotal, uma vida religiosa, como uma freira. Não tenho chamado a nenhum dos dois, não posso. Tenho que escolher entre um dos dois. É 880? Não. Você também pode abrir mão desses 2 sacramentos. Agora o detalhe. Não quer se unir a um esposo divino que é Jesus, um sacramento da ordem, ou na vida religiosa. Não quer se unir a um esposo humano como você, um marido, uma esposa. Você pode viver uma vida solteira, mas de certa forma consagrada. Vida de castidade obrigatoriamente. Ou seja, intimidade, relação sexual, fornicação, nem pensar. Então você vai ter que buscar por uma vida de santificação aos pés de Jesus, né? Como eu conheço casos aqui de uma senhora, no meio do meu movimento da renovação carismática que eu participo, é uma senhora que não sentiu o chamado na vida dela para o matrimônio, não sentiu o chamado para uma vida religiosa e resolveu se entregar ao serviço de Jesus e da igreja, vivendo fielmente a sua vida de castidade e de fidelidade à igreja. A Jesus, a igreja e ao povo, né? Pode acontecer. Mas o normal e natural é que esses 2 últimos sacramentos você busque em Deus, busque no Senhor esse discernimento. Para onde o Senhor me chama? Uma vida matrimonial, uma vida ordenada, uma vida consagrada. Certo? E aí, a partir de hoje, nós vamos começar a mergulhar nesses 7 sacramentos. A começar pelo primeiro, porque o Catecismo da Igreja Católica diz lá que ele é a porta de entrada para os demais sacramentos. Está lá pelo 1120 e poucos, se eu não me engano. Desculpe, né? Eu não trouxe aqui o Catecismo para dar a citação exata para vocês. Então, ele é o princípio de todos. Tem que começar por ele. E aí, como eu falei para vocês no encontro passado, é o único sacramento que nossos irmãos separados protestantes creem, acreditam. Se bem que tem igrejas ditas aí protestantes, né, já tão avançadas aí que já estão professando até a não necessidade do batismo. Isso é legalismo, é coisa do Antigo Testamento, Jesus aboliu. Claro que ele é um absurdo, porque nós vamos ver que é o próprio Cristo que fala de batismo. Mas eles usam essa teologia envergada aí para dizer que
Nem de batismo você precisa, é só dizer que aceita Jesus e pronto, acabou. Tá? Para nós é muito diferente. Para nós entendermos então esse sacramento do batismo, gente, vamos percorrer, né, uma série de textos bíblicos e ligando pontos para nós compreendermos a finalidade desse sacramento, por que Jesus exigiu ele, né, deixou e exigiu aos apóstolos a prática dele. Então peço a você que, se está com sua Bíblia aí, abra no Evangelho de São João, no capítulo 3. Evangelho de São João, no capítulo 3. E vamos àquele encontro entre Jesus e o mestre da lei, né, o fariseu Nicodemos. O Evangelho de São João, capítulo 3. Todos já encontraram aí? Então, vamos lá. Diz o texto, narra as Escrituras. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Este foi se encontrar com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires, porque eu te disse que vós deveis nascer de novo. O vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode isso acontecer? Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não conheces estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos do que conhecemos e damos testemunho do que vimos. Mas vós não recebeis o nosso testemunho. Se não credes, depois que vos falei das coisas terrenas, como ireis crer quando eu vos falar das coisas celestes? Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então você vê nesse texto sagrado, nesse encontro de Jesus com o fariseu Nicodemos, o mestre da lei, que Jesus deixa muito claro a missão e o porquê dele ter vindo à Terra. Nicodemos vai ali como mais um curioso. Rabi, mestre, sabemos que ninguém é capaz de fazer esses sinais, essas maravilhas, esses prodígios, esses milagres, se Deus não está com ele. Então, Nicodemos vai ali cheio de curiosidade para querer tirar mais detalhes de Jesus, né? Ou até mesmo
levar Jesus a professar mais uma vez. Jesus falava isso publicamente, que ele era o Filho de Deus, né? Até porque quando ele dizia eu sou, os fariseus automaticamente sabiam que ele estava usando esse eu sou por causa daquela manifestação de Deus a Moisés. Quando Moisés diz, mas eu vou ao Egito, vou falar que eu estou em teu nome, mas qual é o teu nome? A quem eu devo dizer que estou indo? Deus diz, diga que eu sou o que sou. Digam a eles que o eu sou te envia. Então, quando Jesus dizia, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os fariseus rangiam os dentes de raiva porque eles sabiam que ali era um homem para eles, né, que estava se fazendo Deus. Então, Nicodemos vai ali como um curioso. E por isso que Jesus corta logo, como se diz, né, no ditado popular, corta na raiz, corta abaixo o diálogo e já vai logo dizendo: em verdade vos digo, se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. E aí Nicodemos fica perdido e diz: como se dará isso? Pode um homem já velho, de idade avançada, voltar ao ventre de sua mãe? Ele entende a coisa ao pé da letra, né? E Jesus vai e confirma o dogma, né? Em verdade vos digo. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Jesus, então, lá na frente, quando conclui, né, esse texto dizendo que assim como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Jesus está deixando claro, a minha missão aqui é salvífica, salvadora. Eu vim para salvar a humanidade. Eu sou o Messias. Eu sou o Salvador. Missão de Jesus, então, que é depois, posteriormente, a missão da igreja é o que, gente? É o que nós batemos nessa tecla e vamos continuar. A missão da igreja é salvação, porque a missão de Jesus aqui nessa terra foi de salvar o homem. E é por isso que a nossa igreja não vai pregar a teologia de prosperidade, porque a nossa teologia é a teologia da cruz, a teologia da salvação. Quando o Filho do Homem for elevado na cruz, atrairá muitos a ele. A missão de Jesus é salvífica. E essa salvação passa obrigatoriamente pela derrota da carne, do pecado. Por isso que Jesus fala que o que nasceu da carne é carne. Ele está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, tu és nascido da carne. Tu és nascido da carne. Logo tu estás sobre a égide, a marca do pecado original. E todo que está sob a marca do pecado original corre risco de perder-se. Ainda que seja você um mestre da lei, um fariseu, um doutor que conhece a lei, a Torá dos judeus de trás para frente e de frente para trás. Porque a salvação passa, meus irmãos, pela derrota da carne. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Romanos: aquele que é da carne gosta das coisas carnais, ou seja, gosta do pecado. Aqueles que são do Espírito gostam das coisas espirituais. Então, a salvação passa pela derrota da carne, que é nada mais do que a derrota do pecado. E o triunfo do Espírito, que é o triunfo da graça. Então a missão de Jesus é salvífica.
essa salvação passa obrigatoriamente por todo dia combatermos contra a carne, que é amiga, né, gêmea siamesa do pecado. Por isso que Paulo lá em Gálatas 5 vai falar das obras da carne. Inimizade, bebedeira, partido, invejas, vanglória e por aí vai. Orgulho, arrogância, prepotência, egoísmo, amor próprio. E Romanos 1, a partir do versículo 23, você vê, ele despeja uma carrada de pecados ali, tudo obra da carne, está tudo ligado à carne. Então, enquanto triunfar a carne, está triunfando o pecado em nós e nós corremos risco. Por isso que necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Tu és homem nascido da carne, como todo e qualquer humano que veio a este mundo até esse dia de hoje que nós estamos vivendo aqui, falando lá de Jesus e Nicodemos. Tu és humano, tu estás, traduzindo, tu estás sobre a marca do pecado original. E necessário és tu nascer de novo. E esse renascer de novo é da água e do Espírito. Então tu és nascido da carne. Tu precisas renascer da água e do Espírito. O mesmo Jesus fala para mim, Ribamar, fala para você, cada um de vocês que estão aqui. Eu, você, nós somos nascidos da carne. Um dia fomos nascidos da carne. E precisamos renascer pela água e pelo Espírito. Então, compreendamos isso. E quem foi que compreendeu bem isso? Muito antes de Nicodemos. Porque tinha intimidade com Deus, não igual Nicodemos que viu Deus ali face a face, frente a frente, tete a tete, como se diz. Mas tinha intimidade profunda com Deus em vida de oração. O rei Davi. O rei Davi, Salmo 50 ou 51, dependendo aí da sua Bíblia. Salmo 50, se for Ave Maria. 51, se a sua for Jerusalém, se for a CNBB igual a minha. Se for a pastoral. Espero que não seja Bíblia protestante que você esteja usando, tá, irmão? Vamos usar, minha irmã, Bíblia católica, tá? Mas o Salmo 50 ou 51 é o Salmo onde Davi vai aos pés do Senhor porque cometeu o quê? Um pecado gravíssimo de desejar uma mulher casada. Não só desejou, como tramou a morte do marido daquela mulher, que era um militar do seu exército, tramou com outros para deixar ele lá no lado da batalha, onde certamente ele não escaparia vivo, e realmente o que aconteceu, ele morreu. Para quê? Para que ele ficasse com a mulher daquele homem. Ardeu de desejo carnal, pela mulher de Urias, aquele seu soldado, aquele seu militar. E aí quando o profeta Natan vai a ele, rei Davi, e fala, da parte de Deus o que Deus estava dizendo para ele, que aquilo que ele cometeu era passível de morte pela lei de Moisés. Davi vai aos pés do Senhor e faz essa oração pedindo perdão. E você deveria fazê-la também como uma oração de ato de contrição. Tende piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Segundo a tua imensa compaixão, apaga a minha iniquidade.
Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti eu pequei e fiz o mal diante de ti. És justo na tua sentença e reto no teu julgamento. Eu fui gerado na iniquidade e minha mãe concebeu-me pecador. Mas tu amas a verdade no coração e no íntimo me manifestaste a sabedoria. Asperge-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Tu me farás ouvir o gozo e a alegria, e exultarão os ossos que tu quebraste. Dos meus pecados desvia tua face e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em minhas entranhas um espírito resoluto. Não me rejeiteis da tua face, não retires de mim o espírito de tua santidade. Na Bíblia, Maria fala, não retire de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e confirma-me com um espírito generoso. Eu ensinarei aos iníquos os teus caminhos e a ti se converterão os ímpios. Livra-me do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará pela tua justiça. Senhor, tu abrirás os meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Pois não te comprases com sacrifícios rituais, mesmo um holocausto, se eu o ofertasse, não te agradaria. Sacrifício para Deus é um espírito contrito, um coração contrito e humilhado, ó Deus, tu não desprezas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Davi estava plenamente consciente do pecado gravíssimo que ele cometeu. E vai aos pés do Senhor clamando: Senhor, piedade de mim. Perdoa-me por esse sangue derramado daquele inocente pelo que eu fiz com ele. E Davi aqui ele pede uma coisa para o Senhor: não retire de mim o espírito de tua santidade, não me retire de mim o Espírito Santo. Porque Deus fez isso antes com quem? Com o rei Saul. Porque também caiu em pecado e Deus retirou o espírito dele, tirou a realeza dele. O que aconteceu com Saul? Ao final, uma morte terrível, triste, sem Deus. E Davi clama que eu não quero viver o mesmo que Saul viveu. Eu não quero trilhar o mesmo destino que trilhou Saul. Agora o interessante é que no versículo 7, Davi diz: Senhor, tenha misericórdia, porque algo me levou a isso. Ele diz: eu fui gerado na iniquidade e minha mãe concebeu-me pecador. O que ele quer dizer com isso? E por acaso ele foi fruto de um adultério também? Fruto de uma fornicação da mãe dele? Não. Davi está fazendo menção a quê? Ao pecado original. Porque quando nossos pais primeiros, Adão e Eva, caem, pecam, a partir do que o que acontece ali? A decadência do homem. O homem decai da graça e passa a ser totalmente carnal. É tanto que Deus retira o espírito do homem. Lá no capítulo 6 de Gênesis. Professor, poderia repetir? Falhou aqui para mim. Não sei foi de que ponto, né? Mas vamos lá. Então, Davi, nesse clamor que ele faz de perdão a Deus, ele relembra o que para Deus? Senhor, tenha misericórdia, porque se eu agir assim, é porque dentro de mim existe uma mazela chamada pecado original. Que eu herdei, não da minha mãe, mas herdei desde quem? Dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Que quando caem, pecam, a marca do pecado original fica no homem, marcada no homem, impregnada no homem. Isso eu já falei na temática do pecado lá no ano passado.
A marca do pecado original no homem leva o homem a que essa coisa da concupiscência, essa tendência ao pecado. Por isso que nós somos como um imã. A nossa carne é como um imã, é atraída pelo pecado. E o que aconteceu com Davi foi a manifestação dessa marca do pecado original nele, mesmo ele sendo um homem que foi ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, de intimidade com o Senhor. A marca do pecado ali levou ele a cair. Ele não aguentou olhar para aquela mulher e não desejá-la. Ele não aguentou, não resistiu, ele não conseguiu confrontar aquele desejo da carne que ardeu ali de desejo por aquela mulher. Então, aquilo que Jesus está dizendo para Nicodemo, Nicodemo, tu é carne. Se tu é carne, tu está sobre a marca do pecado original. Sobre a marca do pecado original, tu vais cair em pecado. E quem reconheceu isso muito antes foi Davi. Por que, Senhor, que eu caí no adultério? Porque nós, homens carnais, todos viemos ao mundo sobre a marca do pecado original. Só tem dois que fugiram essa regra. Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo. Só. O resto, todos nós, e não sou eu que falo. É o apóstolo São Paulo em Romanos, capítulo 5, no versículo 12, que vai dizer textualmente para vocês. Romanos 5, no capítulo 12. E não está conseguindo anotar, não preocupe, que depois eu vou passar essas leituras todas via WhatsApp para vocês. Ou então reassistam a gravação, né? E peguem as anotações. Romanos 5,12, Paulo diz assim: por isso, como o pecado entrou no mundo por um só homem. Quem é esse homem? Adão. E por meio do pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. São Paulo está dizendo, meu irmão, minha irmã, que a partir do momento que o pecado original entrou no mundo por Adão e Eva, nossos primeiros pais, todo ser humano de todos os tempos, desde Adão e Eva até aqui, a nossa geração onde nós estamos hoje aqui, 1º de maio de 2021, e até onde essa humanidade for, até o dia da volta de Jesus Cristo, todo ser humano que vier sobre esta terra vem sobre a marca do pecado original. Porque nós somos carne. E a carne e o pecado tudo a ver. Então, o pecado entrou por um homem e passou a toda a humanidade, até o último ser humano que nascer no dia que Jesus rasgar os céus e apontar em sua glória para vir julgar o mundo e terminar a história desse tempo, deste mundo tenebroso, a partir da queda de nossos pais. Todo ser humano que vier a esta terra virá sobre a marca do pecado original. E se vier sobre a marca do pecado original, nós seremos inclinados ao pecado, a pecar e pecar e pecar. Porque dentro de nós tem essa coisa chamada concupiscência. Nós temos essa inclinação ao pecado. Logo, qual é a consequência de quem vai pecar, né? Que já nasce sobre essa marca de fraqueza para o pecado? Pecar, 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 pecar até o dia da sua morte. Vai ter uma consequência. Romanos 6, 23. Pula aí para o capítulo seguinte aí, se você está acompanhando a Bíblia. Se a graça não triunfar na sua vida, mas o pecado triunfar na sua vida até o dia da sua saída deste mundo, vai haver uma consequência. Romanos 6, 23, Paulo diz:
Porque o salário do pecado é a... Com efeito, o salário do pecado é a morte. Com efeito, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, capítulo 6, versículo 23. Com efeito, o salário do pecado é a morte. Meu irmão, minha irmã, se o teu trabalho nesta vida toda foi pecar, sabe que todo trabalhador é digno do seu salário, né? Se o teu trabalho nesta vida foi somente pecar, afrontar e ofender a Deus, no fim você vai receber um salário. Você vai receber a paga disso. E a paga é a morte. Agora a pergunta é, que morte? A morte biológica, a morte dessa carne, dessa biologia aqui? Não. Apocalipse 21:8. Vai lá para o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 21, versículo 8. O que vai acontecer, meu irmão? Minha irmã? Se triunfar o pecado na sua vida? Vai ser a morte biológica? Não, essa aí já está decretado. Nenhum de nós vai escapar. Se nem Jesus, o Filho de Deus, foi poupado da morte, quem somos nós? Mas o próprio Jesus ressuscitado e glorificado em aparição a São João naquelas visões lá do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, é o próprio Jesus que diz aqui para São João. Aqui na minha tradução está, mas quanto aos covardes, na Ave Maria está os tíbios, não é isso? Tíbio pode ser covarde, tíbio pode ser morno, tíbio pode ser indeciso, tíbio pode ser aquele que não se decide nunca. Tá? Ou seja, é aquele que quer ficar um pé no mundo e um pé na igreja. Tíbio é aquele que não se decide definitivamente por Jesus. Então ele fala dos covardes, dos tíbios, os infiéis, os corruptos. O que nós estamos vendo acontecer no Brasil, meus irmãos, nesse tempo terrível de pandemia? O que marca, infelizmente, essa nação? Principalmente quando se fala politicamente. Eu não quero nem esticar esse assunto porque dá pano para manga. Os corruptos, os assassinos, os devassos. O que você vê lá no BBB? Por que você liga a sua televisão para ver aquilo lá? Que nome se dá para dois homens que se beijam na boca e pulam numa piscina nus? Que nome se dá para isso? Então os devassos, feiticeiros, os idólatras, que não é idólatra de imagem de escultura não, que nós católicos, que ninguém é idólatra de imagem de escultura. Tá? Mas tem idólatra de marido, idólatra de esposa, idólatra de filho, idólatra de banda de rock, idólatra de time de futebol, idólatra de cantor, idólatra de youtuber, idólatra de não sei o que aí, mas até pior. Quer me chamar de idólatra porque eu amo Nossa Senhora? Pode chamar. Ela vai me ajudar a chegar ao céu. Agora, as tuas idolatrias desse mundo aqui, aqueles que vivem as idolatrias desse mundo aqui, aí tá difícil. Eu não idolatro Nossa Senhora, eu amo Nossa Senhora. Muito diferente. Então os idólatras do dinheiro, da fama, do sucesso, né?
e todos os mentirosos, a parte deles, na Ave Maria está até melhor do que na minha. Porque na Ave Maria diz assim, a parte deles é o quinhão. O que é quinhão, gente? É sinônimo de salário, de pagamento. Então Jesus está falando, de certa forma, as palavras de São Paulo. Vai haver um pagamento para esses pecados. Detalhe, meus irmãos, esses pecados aqui que Jesus está alertando para vocês são todos pecados mortais. Você não pode morrer com ele carregando esses pecados na sua vida. Que é o próprio Jesus que está dizendo. A parte deles, o quinhão, é o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Lago ardente de fogo e enxofre, em uma palavrinha só, o inferno. A segunda e definitiva morte. A morte biológica, a morte carnal, essa morte aqui desse nosso corpo físico, é a primeira. Mas pode existir uma segunda morte pior e muito mais terrível. Aquela que vai te apartar da presença de Deus para todo sempre, meu irmão. Minha irmã, isso aí é uma coisa para você perder o fôlego. Padre Paulo Ricardo, que muito bem diz, uma tragédia financeira, uma, né, sei lá, um problema grave de saúde, né? Pense em algo que você humanamente acharia uma tragédia para você, seja o que for, um tsunami, uma bomba atômica nesse mundo aqui, nada é pior do que uma eternidade sem Deus. Então, é Jesus quem diz: o salário, o quinhão do pecado é a morte. E a pergunta é: Deus deseja isso para nós? Deus quer isso para mim e para você? Deus quer isso para essa humanidade? Não. Por isso que lá no livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 13, e aí quem tiver com Bíblia protestante aí não vai encontrar, porque é um dos 7 livros que eles rasgaram e jogaram fora. Mas Sabedoria, capítulo 1, versículo 13, responde essa pergunta. Deus se agradaria de ver a humanidade inteira ir para a perdição? Versículo 3 diz assim, 13, né? Sabedoria, capítulo 1, versículo 13. Pois Deus não fez a morte. Na Ave Maria diz, pois Deus não é o autor da morte. Nem se alegra com a perdição dos vivos. Deus não é o autor da morte. Deus não se alegra de ver uma alma ir para a perdição eterna. É por isso, irmãos, que quando Deus vai ao encontro de Adão e Eva lá no Éden, procura por eles, ele diz, estamos escondidos porque estamos com medo do Senhor. E eles confessam que desobedeceram ao Senhor e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus tinha dito antes, não como se comerem, morrereis indubitavelmente. Ou seja, o pecado entrou. Qual é o destino do pecado? Morte, perdição. Deus então vira para Satanás, prefigurado ali naquela serpente, e diz: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça.
que Deus estava dizendo naquele momento? Se eu lavasse minhas mãos aqui agora, igual Pilatos fez, a humanidade inteira, meus irmãos, todos nós, só teríamos um único caminho, um único destino, um único final: a perdição eterna. Mas São João, que lá em 1 João 4,8 diz: porque Deus é amor, Deus preferiu então, optou por resgatar a humanidade desse triste fim. E a isso a igreja, chama de economia da salvação. Economia, um projeto de Deus para a salvação do homem, que começa onde? Ali naquela promessa à serpente. Você fez o homem cair e se perder. Eu vou reerguer o homem e devolver-lhe a salvação. Por quê? Porque Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá nenhuma alegria. A alegria de Deus é nos ver um dia junto dele, vivendo com ele, na alegria plena dele pelos séculos dos séculos dos séculos. Nós sabemos então que Deus vai colocar esse projeto em prática. E esse projeto vai se cumprir aonde? A perdição começou aos pés de uma árvore. A salvação vai se cumprir também num madeiro que vem de uma árvore, na cruz do Calvário, por meio do novo Adão, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Vai se cumprir nele. E ele mesmo é quem diz isso para o próprio Nicodemos na continuidade desse diálogo. Lá em João 3,16, que essa passagem, todos nós deveríamos até ter ela decorada na mente e no coração. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Deus não se agrada da perdição dos homens. Ele disse: eu quero resgatar o homem. O pecado não pode triunfar. A carne não pode triunfar. Mas tem que vir alguém que na carne vai fazer a salvação triunfar, a graça triunfar. E esse alguém é o próprio Filho de Deus. Que disse lá para Nicodemos, que assim como Moisés ergueu aquela serpente, e o povo olhava para aquela serpente picada pelas serpentes de fogo. A serpente de fogo ali simboliza o que, gente? Os pecados. Toda serpente tem um veneno, todo veneno mata. O pecado mata. Agora, lá o povo olhava para a serpente e era automaticamente curado daquele veneno mortal. Do mesmo jeito, quando o Filho do Homem foi erguido, agora no madeiro, atrairá a muitos. E ele será a cura, a libertação desses pecados, que enferma, que envenena, que mata. Mata eternamente. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, dá a sua vida para nos devolver salvação. E aí, como Paulo vai dizer em Romanos, justificado por Cristo, que derramou seu sangue
hoje temos paz com Deus. Essa salvação, essa possibilidade de céu. Agora não existe mais só possibilidade de inferno, existe também possibilidade de céu. Jesus vai deixar isso para a sua igreja. Essa salvação que eu conquistei para a humanidade. Levem essa salvação a todos. E isso está dito aonde? Marcos 16, 15, 16. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Também a gente deveria até ter decorado. Ide por todo o mundo, proclamai e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer, e aqui eu dou uma pausa. Porque Jesus, quando conversava com Nicodemos, ainda como homem encarnado, ele disse para Nicodemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo o que crer, não é isso? Seja salvo. Jesus reafirma: a salvação primeiro passa por crer. Crê em mim, crê que eu sou, verdadeiramente tenho o poder de salvar. Mas Jesus agora acrescenta: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então a salvação foi nos dada de volta. A graça de chegar ao céu e viver ali com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo pelos séculos dos séculos, naquela alegria sem fim, nos foi devolvida. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, passa por crer. Mas esse crer também tem que ser também vinculado a um ato concreto de ser batizado. Porque todo que crer e for batizado será salvo. E olhem e prestem atenção, por favor, ao verbo será. Será é o quê? Qual é o tempo desse verbo? Será. Futuro. Ou seja, quem crê e for batizado não está salvo. Mas você será salvo. Por quê? Porque o sacramento do batismo, deixado pelo próprio Jesus, está aqui textualmente. Me prove na Bíblia que existe sacramento do batismo. Está aqui. Você dá o primeiro passo. Crer em Jesus, ser batizado, dizer: Senhor, eu sou totalmente teu, eu pertenço totalmente a ti. Eu sou teu. Eu quero essa salvação. Mas acabou ali no batismo? Não, meu irmão. Você não vai ter toda uma jornada de vida pela frente? Você vai ter que lutar todos os dias. Essa luta pela tua salvação é todo dia, todo dia, todo dia. Se tua vida nesse mundo demorar 30 anos, 50 anos, 60 anos, 70, 80, 100, é todo dia lutando por salvação. Mas o princípio de salvação começa onde? Sacramento do batismo. Então, esse sacramento do batismo, que é deixado por Jesus, é, gente, o nosso princípio de salvação e de acesso ao céu. Por isso que o maior diploma que você já carrega na sua vida não é de ser um doutor, mas é de ser um batizado. A maior graça que você poderia ter nessa vida de seus pais já te foi dada.
Ele te levar perante uma igreja e pedir para ti o sacramento do batismo, que nos dá acesso à salvação. Você tem acesso à salvação. Você só vai para a perdição se você quiser, por uma vontade sua. Então, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E esse ir ao Pai começa por onde? Crendo nele e se unindo a ele no sacramento do batismo. Sábado que vem, a gente então mergulha mais nesse sacramento do batismo. Eu creio que você entendeu todo esse percurso para você compreender por que esse sacramento, por que ele foi deixado. Nós precisamos alcançar a salvação. Não há salvação se nós não acolhemos Jesus concretamente, e isso se dá pelo sacramento do batismo. Amém? Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo que aqui partilhamos nessa catequese de hoje. Senhor, eu te peço que por meio do teu Espírito Santo fique gravado cada palavra de tudo que aqui partilhamos e conhecemos dessa catequese sobre o sacramento do batismo, e que cada um aqui que já é batizado passe a amar ainda mais essa graça de ter esse sacramento na sua vida, que nos abriu as portas da salvação, que nos deu possibilidade de um dia chegarmos à glória eterna e vivermos contigo essa felicidade eterna pelos séculos dos séculos dos séculos. O Senhor, por meio desse mesmo Espírito, Senhor, abençoe a cada um de nós aqui batizados, nos ajuda a ser fiel a esse sacramento, cada dia mais, e amá-lo cada dia mais. Tudo isso, Senhor, eu quero vos louvar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus, gente. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem em paz. Até a próxima.